Começou a batalha de 180 minutos entre Cruzeiro e Flamengo por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O grande sonho do cruzeirense que já perdura desde 1997, quando conquistamos pela última vez e que ficou ainda mais desejado depois de tudo que aconteceu em 2009, quando chegamos à final pela última vez, né? E perdemos para o Estudiantes de virada. E enfim, né? Acho que todo mundo aí não se esquece daquele dia. E tem uma coisa sobre esse time que eu queria falar, sobre esse time do Cruzeiro de 2026. Uma coisa que eu pensei, não, acho que eu vou esperar o jogo da volta pra falar isso, que é melhor. Só que eu mudei de ideia e eu vou falar hoje. Então fica comigo até o final, porque além disso, tem alguns detalhes desse 1-1 entre Cruzeiro e Flamengo que não aparecem em nenhum vídeo de melhores momentos e que ajudam muito a entender o que aconteceu nessa partida. Inclusive, eu tenho uma explicação sobre as atuações de Matheus Pereira e Gerson, que pode justificar muito bem o porquê que os dois apareceram tão pouco durante o jogo. Sem enrolação, bora pra análise. Antes da bola rolar, havia muita especulação sobre como jogaria o Flamengo de Leonardo Judazin, estilo mais reativo dele, explorando os contra-ataques, ou justamente por conhecer tão bem o Cruzeiro, ele tentaria alguma coisa diferente. Se o Cruzeiro iria pra cima do Flamengo, então entregaria a bola para eles jogarem, porque em tese, se você enfrenta um treinador que gosta de explorar transições e contra-ataques, uma solução muito efetiva para isso é você dar a bola para ele e não dar chance nenhuma de contra-ataque. Só que não foi exatamente isso que aconteceu, porque com apenas 6 minutos de jogo, Tchê Arroyo, e vamos falar muito sobre ele ainda, fez um cruzamento que parecia inicialmente pro Caio Jorge, né? Um cruzamento que foi para ele, só que foi um pouquinho mais alto. Porém, a bola passa pelo Caio, passa pela defesa do Flamengo, o Emerson Royal parece que ele cochilou ali nessa jogada, e chega no Wesley, praticamente debaixo do gol, debaixo da trave. E cara, eu já revi esse lance umas 30 vezes e eu continuo sem entender o porquê que o Wesley preferiu meter o peito na bola em vez de cabecear. E não é como se ele tivesse desequilibrado, né, ou desengonçado, sei lá, sem condição de fazer esse movimento de cabeceio. Ele tinha espaço para isso. Ele tinha toda a condição possível de cabecear a bola. O Rossi ia defender? Talvez. Ele já tava, né, meio que no lance, né, vivo ali na jogada. Mas a probabilidade de sair o gol seria muito maior. O próprio Wesley reconheceu depois, né, dizendo que ele falhou na jogada. É uma coisa que eu já falei sobre o próprio Wesley. Ele tem drible, velocidade, mas ele precisa melhorar muito o acabamento das jogadas. E eu não tô dizendo isso aqui pela emoção de um lance isolado, como, o cara errou um gol e você já tá querendo definir que ele não serve. É porque essa é uma deficiência que acompanha ele desde que ele jogou no Corinthians, desde que jogou no Al Nassr. Como eu falei, não é pra crucificar o Wesley, é cedo demais pra qualquer conclusão definitiva sobre ele, seja boa, seja negativa. Só que imagina se essa bola vai e entra com 6 minutos de jogo. Cara, o Mineirão ele viria abaixo. E o Flamengo, provavelmente, ele ia entrar numa pressão, mudaria completamente o andamento do jogo. Aos 10 minutos tivemos outro lance que também poderia ter mudado o jogo, né, a partida em si. Só que pro outro lado, porque o Mateuzinho, ele dá essa entrada no Bruno Henrique, toma amarelo e por alguns instantes fica aquela tensão se o VAR seria chamado, porque foi de fato uma entrada um pouco forte. Eu vi gente defendendo o cartão vermelho, vi gente dizendo que o amarelo ficou de bom tamanho porque faltou intensidade no lance. A minha visão é simples, esse é aquele lance que se fosse o Bruno Henrique chegando no Mateuzinho desse jeito, provavelmente estaríamos aqui reclamando que era um absurdo o Bruno Henrique continuar dentro de campo. Então eu não acharia um roubo se tivesse saído um cartão vermelho pro Mateuzinho. É um lance que cabe acho que cabe bastante uma interpretação do árbitro. Mas calma, porque daqui a pouco a gente vai chegar em uma decisão da arbitragem que pra mim essa sim é muito mais difícil de explicar. Eu acho que nem existe explicação. Depois desse lance, ainda, né, falando sobre ele, aconteceu uma coisa curiosa. Porque o Mateuzinho, ele tirou a máscara e ficou visível o quanto o rosto dele estava marcado por conta da máscara. Isso me fez pensar se essa máscara não estava prejudicando um pouco a percepção de jogo dele. Porque depois que ele tira a máscara, a impressão que fica é que ele começa a ficar mais ligado nas jogadas. Não dá pra afirmar que era isso, mas sei lá, eu achei que tem um pouco a ver sim. Não que tenha feito um jogo inesquecível, eu sei que
o holofote estava em cima dele, né? Se ele conseguiria substituir bem o Lucas Romero. Mas, assim, acho que não fez um jogo ruim, mas também não foi a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro. E aos 17 minutos, o Arroyo, ele tentou encarnar uma espécie de Robin, né? Uma mistura de Arjen Robin com Arroyo. Que ele corta pra perna boa e manda aquela bicuda que eu carinhosamente apelido, né, essa jogada dele como chute forte pra fora. Mas guardem isso, porque daqui a pouco vai ser importante. Aos 20 minutos, praticamente a primeira chegada realmente perigosa do Flamengo. O Samuel Lino, ou Samulino, ele chuta e o Otávio se estica pra mandar pra escanteio. Aos 32, o Arroyo novamente aparece fazendo o quê? Chutando forte. Nesse momento, né, especificamente, ficou nítido pra mim que o Arroyo, ele tava sendo o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Também já tava meio que avisando o que aconteceria posteriormente. Mas antes de chegar lá, a gente tem algumas jogadas ainda pra comentar, já que aos 34 minutos do primeiro tempo ainda, um cochilo gigantesco do Mateuzinho, que perde pro Arrascaeta na disputa de corpo. E o Flamengo praticamente fica em uma situação de 2 contra 2. Tinha o Bruno Henrique de um lado, a Arrascaeta do outro, contra o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus. E aí, o Arrascaeta, que estava com a bola, faz o óbvio e toca pro Bruno Henrique, que estava chegando em melhores condições, chegou batendo e felizmente a bola subiu um pouquinho, porque, cara, ele conseguiu tirar demais do Otávio. Se essa bola vai um pouquinho para baixo, seria gol. Mas ela subiu um pouquinho e pegou até mesmo no travessão. Chega o segundo tempo e o Flamengo, ele começa, assim, não digo melhor, mas ele começa atacando 2 vezes, né? Ele chegou 2 vezes ali no começo do primeiro tempo, mas sem muita efetividade. Em uma delas, o Jorginho, ele acha o Samuel Lino e o William consegue anular a jogada. Inclusive, eu quero aproveitar esse lance aqui de que não tem muito perigo, mas eu quero usá-lo como um contexto para destacar o William. Ele fez uma boa partida, acho que isso tem que ser reconhecido, porque ele participou bem ofensivamente, dá até pra dizer que ele deu uma assistência pro Arroyo, né, já que ele tocou pro Arroyo chutar, e defensivamente ele também não comprometeu. Teve um lance que a gente vai comentar no finalzinho, mas assim, de forma geral ele não comprometeu defensivamente e ofensivamente ele participou bem. E isso, caras, me deixa com uma dúvida para o jogo de volta, porque eu fico pensando se de fato o Fagner deve ser o titular contra o Flamengo na semana que vem lá no Rio de Janeiro. Não sei, o que vocês fariam? Comenta aí e já aproveita para deixar o like, viu? Aproveita para deixar o like e comentar também se você tá gostando dessa análise aqui. Eu sei que a análise aqui no canal normalmente ela não costuma render muito, cara, mas é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Então, tô tentando mudar a dinâmica aqui, fazendo um negócio mais analítico, pegando jogada por jogada. E se vocês estiverem gostando desse tipo de análise, comenta aí que eu quero saber o que vocês estão achando. E isso é importante para que elas continuem ou não. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Pulgar também aproveitou para mandar uma bola lá de presente na cabine da Samuca TV. Aos 7 minutos, a gente chega ao grande momento do Cruzeiro no jogo. E prestem atenção na construção dessa jogada, porque o Gerson, ele toca pro Jonathan Jesus, o Jonathan encontra o Rojas devolve pro Gerson, o Gerson aciona o Matheus Pereira, o Matheus enxerga o William completamente livre lá na direita, toca pra ele, e aqui tem um detalhe que é muito interessante, porque no instante que o William recebe a bola, o Arroyo, ele já dispara feito um maluco pra ponta direita. O William toca pra ele, o Arroyo domina praticamente de uma forma sensacional, desgraçando a vida do Samuel Lino, ou Samulino, que tentou chegar de carrinho, mas não achou nada. E naquele momento, ele tinha algumas opções. Ele poderia cruzar pro Matheus Pereira, ou pro Rojas no segundo pau. Poderia procurar o Wesley, né, na entrada da área, pra tocar pra ele. Ou então, ele poderia lembrar que ele é o Arroyo e mandar mais um chute forte pra fora. Só que dessa vez, meus amigos, chute para fora é o escambau, porque o Arroyo, ele solta uma sapatada que o Rossi até pulou e não alcançou. A bola, ela nem foi no ângulo, ela foi praticamente na bochecha da rede, ela encobriu o Rossi. Então, assim, foi uma jogada sensacional, do começo ao fim. Ele pegou a bola, né, já driblando o Samulino. E aí, meu amigo, ele esqueceu a existência do Matheus Pereira, do Rojas, de qualquer companheiro de time. Enfim, eu falei bastante da
construção também da jogada desse gol, né? E se a gente reparar, a gente percebe que o Gerson e o Matheus Pereira, eles participam também dessa jogada, né? Igual eu falei aqui no começo. E, inclusive, foi um dos raros momentos até ali em que os dois conseguiram participar efetivamente da criação ofensiva. Porque é inegável, eles estavam aparecendo muito menos do que o normal. E como eu falei, eu tenho uma explicação pra isso. Já já a gente vai chegar nela porque a gente tem mais coisa pra comentar aí. Depois do gol, o Flamengo naturalmente ele vai buscar o empate e aos 13 minutos ele obriga o Otávio a trabalhar novamente. Aos 18, o Ayrton Lucas finaliza, o Otávio não segura de primeira, parece que o Bruno Henrique vai chegar pra, né, pegar o rebote, só que o Otávio, numa tranquilidade absurda, ele pega a bola fazendo uma defesa ali em 2 tempos, né? E ainda levanta com um sorrisinho de calma, gente, tá tudo sob controle, preocupa não, meus raposo belga, tá tudo tranquilo. Mas aí não tem nada pra sorrir no que acontece no lance seguinte. Porque, meus amigos, eu acho que a expulsão do Mateuzinho era algo assim discutível, né? Se ele realmente fosse expulso. O lance do Mateuzinho, aliás, foi um lance assim, acho que discutível. Só que aqui não existe nada pra se discutir. Eu revi o lance de vários ângulos justamente pra tentar descobrir se não tava vendo um recorte que favorecia o Cruzeiro. Mas, cara, em todos os ângulos que eu vi dessa jogada, eu vi basicamente a mesma coisa. O Fabrício, ele encosta no peito do Pedro, o Pedro cai como se tivesse sido agredido, e aí vem uma falta e um cartão amarelo pro Fabrício Bruno, de maneira inexplicável. Eu até cheguei a procurar, né, o que os flamenguistas estavam falando dessa jogada pra encontrar uma interpretação diferente, mas, cara, boa parte da discussão era: e o lance do Mateuzinho? Vocês não falam nada, né? Mas aí, meus amigos, uma coisa não explica a outra, né? Não é como se, errei aqui, então vou errar pro outro lado. Mas enfim, a falta foi marcada, bola na área, Léo Ortiz cabeceia na trave e Paquetá pega o rebote pra empatar. Na hora, eu pensei que não tinha, né, muito o que fazer, porque, enfim, né, o Flamengo chegou, fez o gol e, né, não aconteceu, né, infelizmente. Só que revendo o lance friamente, aparece um detalhe, tava todo mundo marcando alguém. E o Kenji, no início da jogada, ele tava no Paquetá, marcando o Paquetá. Só que durante o desenvolvimento do lance, da cobrança, ele se desconecta, ele desgruda do Paquetá. E quando a bola bate na trave e volta, o Paquetá ele tá completamente sozinho. E eu não tenho como afirmar que o gol seria evitado se o Kenji tivesse, né, ficado parado lá marcando o Paquetá. Mas o fato é que ele abandona o Paquetá, né, que tava marcado. E aí, no rebote, não tem ninguém marcando o Paquetá. Então, a gente é obrigado a assistir essa dancinha bizarra do Paquetá, que toda vez que ele faz, a paz mundial ela fica um pouquinho mais distante. E aí, aos 32, veio um lance que praticamente reforçou essa minha impressão do Kenji ter entrado meio desligado. Porque o Léo Ortiz, ele coloca, né, um passe... Eu ia falar que ele coloca a bola, mas aí realmente ficou meio complicado, né? Ele acerta um passe por cima da defesa, o Emerson Royal aparece, domina, né, um pouco desengonçado e tenta tirar do Otávio. E o Otávio, meus amigos, faz uma das defesas mais bonitas que eu já vi ele fazer pelo Cruzeiro. Só que tem um pequeno detalhe, não tava valendo absolutamente nada. E assim, gente, isso aqui não é pra queimar o garoto. Eu vivo defendendo a base do Cruzeiro, eu faço um monte de vídeo aqui falando dos jogadores que tem potencial. Mas o Kenji, ele vem sendo pouco efetivo ofensivamente. E quando precisou participar defensivamente, contra o Flamengo, no caso, ele esteve bastante desligado. Só que também, assim, eu sei que existe um contexto que talvez explique, né, dessa situação toda dele estar entrando nos jogos, porque, assim, com o Gabriel Peck e Sinisterra saudáveis, eu me pergunto se o Kenji estaria tendo tantos minutos assim. Talvez, então, nem o Wesley e o João Costa e o Lúcio tivessem chegado praticamente juntos. Mas é evidente que a comissão técnica enxerga potencial nele. Só que pra mim, ele tem precisado responder melhor aí quando tem entrado, porque depois daquele gol contra o Bahia, não lembro mais de um jogo bom que ele tenha feito. Aos 39, Rojas cobra escanteio e o Caio Jorge cabeceia pra fora. E eu quero aproveitar
para falar rapidamente do Rojas, porque eu tenho visto muita comparação entre ele e o Kaique. Só que pra mim, gente, é importante separar 3 coisas. Primeiro, o Cruzeiro, ele sabia qual jogador estava contratando. O Rojas, ele nunca foi lateral conhecido por, defender bem. Muito pelo contrário, é um lateral extremamente ofensivo, que em vários momentos ele praticamente vira um meia. Então não é como se o Arthur Jorge tivesse pedido a contratação dele e agora descoberto, mas ele não marca igual o Kaique, a gente comprou errado, ixi, então devolve. Ou existe uma ideia para compensar essa característica dele de atacar melhor e não defender tão bem, ou a comissão técnica acredita que consegue melhorar, que consegue aprimorar essa parte dele. Segundo, eu acho injusto usar o Kaique como régua, porque você está comparando um ótimo lateral com um jogador que provavelmente é um dos melhores da posição no continente, que no caso é o Kaique. Então substituir o Kaique sem perder a qualidade seria difícil com qualquer jogador. E terceiro, o Rojas, ele acabou de chegar. Ele tá se adaptando ao país, aos companheiros de time e ao modelo de jogo do Cruzeiro. Ofensivamente, eu tenho enxergado algumas características interessantes nele. Porque ele participou da construção do gol do Arroio, colocou esse ótimo cruzamento na cabeça do Caio Jorge. Então eu quero observar ainda mais ele, assim, pra ter qualquer tipo de conclusão. Mas eu acho que tá um pouco cedo aí pra falar que não deu certo. Mas e vocês? O que vocês estão achando do Rojas? Comenta aí. E sim, em um momento eu vou falar Rojas, em outro momento eu vou falar Rojas. Aos 43, o Flamengo chegou pela última vez, com o Willian quase complicando o ótimo jogo que ele vinha fazendo, que ele dá uma pichotada ali que sobra pro Carrascal e ele chuta em cima do Otávio. Não foi nenhum milagre que o Otávio fez, só que essa defesa, cara, levou o Otávio a um dado bem interessante, porque ele se tornou o goleiro com mais defesas em finalizações dentro da pequena área nessa Libertadores, dentro da área, aliás, né? Já são 11 defesas desse tipo, segundo o R10 Score. E meus amigos, não tem jeito. O Otávio, ele vem se reafirmando como mais um jogador com potencial para ser um dos melhores da sua geração e da sua posição, assim como aconteceu com o Kaique. A única coisa que eu, coloco assim como algo ruim do Otávio hoje em dia é a saída de bola dele, especialmente quando ele precisa fazer uma ligação mais direta. O Arthur Jorge, tanto que ele ficou maluco contra o Mirassol, quando ele percebe que o Otávio tava preparando para dar um chutão, ele fica desesperado falando para ele não fazer aquilo, ele vai lá e faz, e o Arthur Jorge, fica possesso com isso. Contra o Flamengo, ele tenta fazer um passe parecido pro Jonathan Jesus, e também erra um fundamento dele que precisa ser melhorado. É um jogador de 20 anos de idade assumindo a bronca de titular num clube gigante como o Cruzeiro. E isso é totalmente treinável. Muito mais fácil aprimorar isso em um jogador de 20 anos do que, mudar em alguém que já é mais velho, como foi o caso do próprio Fábio aqui no Cruzeiro, que era monstruoso defendendo, mas quando precisou jogar com os pés, a gente viu que ele teve dificuldades. E aí chegamos praticamente ao último lance da partida. Aos 44 minutos, quando o Zé Lucas encontra o Matheus Pereira, Matheus toca pro Willian, o Willian toca no João Costa e o João Costa cruza pro Matheus Pereira quase marcar de cabeça. E aqui existe uma coisa que é muito curiosa no futebol, cara, porque se essa bola vai alguns centímetros mais pro lado e entra, hoje a conversa seria de que a genialidade do Matheus Pereira, ela é incompreensível, porque ele precisa de uma bola pra decidir um jogo. Só que como ela não entrou, a conversa é: o Matheus Pereira some em jogo grande. Percebem como que alguns centímetros conseguem mudar completamente uma narrativa? E a mesma cobrança também apareceu sobre o Gerson, de que ele sumiu durante o jogo. Só que eu tenho uma teoria pra explicar por que ambos participaram tão pouco desse jogo contra o Flamengo. Mas antes, eu vou falar do Zé Lucas. A gente tem que falar dele. Contra o Mirassol, eu vi uma galera compartilhando vários lances dele, super empolgada. Olha isso, nossa, esse é o melhor volante do Brasil, é o futuro volante da seleção brasileira. Só que eu fiquei, gente, mas o que ele fez de tão absurdo assim? É sério, eu não vi nada de tão absurdo que ele fez contra o Mirassol. Mas contra o Flamengo, aí sim eu fiquei empolgado. Aí sim eu consegui enxergar melhor a capacidade dele e o potencial dele. Porque deu pra ver os passos dele quebrando linhas. Inclusive, essa última oportunidade do Matheus Pereira,
como eu falei, começa justamente com o Zé Lucas, encontrando o Matheus Pereira no meio da defesa do Flamengo. E precisamos lembrar também de um contexto muito importante. 18 anos, segunda partida pelo Cruzeiro, primeiro jogo de Libertadores da vida, em um Cruzeiro e Flamengo. E a impressão que eu tive é de que ele pegou o nervosismo, colocou em uma sacolinha e mandou lá pra casa do chapéu. É muito cedo. É óbvio que é muito cedo pra qualquer definição. Como eu falei, né, até no caso do Wesley. É muito cedo. Mas, meus amigos, tá pra nascer aí, né, um jogador que tá nascendo, aliás, né? Um jogador de outra prateleira, viu? Agora sim, né, minha teoria aí sobre o Matheus Pereira e o Gerson. Primeiro com o MPzudo, né, o MP10, MPzudo é como o Samuel Venâncio chama ele. Eu realmente não entendo quando falam que o Matheus Pereira, ele anda em campo. Ele não é assim em todos os jogos. Isso não significa que ele não esteja participando. O Matheus é um jogador que ele tenta controlar o jogo através do passe, do drible, da visão, da cadência. E ele não é um jogador cuja participação vai necessariamente aparecer correndo o tempo inteiro, fazendo gols. O problema é que quando o jogador com as características fica encaixotado por uma marcação adversária mais eficiente, como aconteceu contra o Flamengo e geralmente acontece contra times, né, de maior expressão, a princípio parece que ele desapareceu, que ele não tá jogando nada. E mesmo assim, quando o Flamengo tava mais cansado, ele aparece no final e quase decide a partida. E é aí que entra a minha teoria. Eu não tô dizendo que foi uma orientação do Arthur Jorge ou, sei lá, que aconteceu isso e é isso, sabe? É uma teoria minha, uma leitura que eu tive. Que eu acho que o Matheus Pereira e o Gerson, eles controlaram muito a intensidade deles por conta de estarem pendurados. Os dois sabiam que qualquer amarelo significaria ficar fora do jogo da volta. E quando você propõe mais, conduz mais, você aparece mais pro jogo, você vai pra cima, você também aumenta a possibilidade de perder a bola. E aí, se perdeu a bola, o que acontece? O adversário, ele vai contra-atacar. E ele contra-atacando, o que você faz? Ou você deixa ele ir, e aí reza pro Otávio fazer a defesa, ou sei lá, né, chutar pra fora, ou você faz a falta. E fazendo a falta, você fica sujeito a um cartão amarelo. E sendo o Gerson um volante que costuma fazer falta, ou até mesmo o Matheus Pereira que faz várias faltas desnecessárias nos jogos e toma muito cartão amarelo bobo, pra mim não seria nenhum absurdo eles realmente estarem segurando um pouquinho pra não tomarem cartão. E um negócio que me chamou atenção na atuação do Gerson é que em vários momentos ele recebia a bola e ele protegia e assim, parecia muito mais interessado em conseguir sofrer uma falta do que propriamente em acelerar a jogada. E aí a gente teve isso, né? Os dois aparecendo no gol do Arroio, na construção da jogada, desde o início, e depois voltando a aparecer mais no final, justamente quando o Flamengo já estava mais desgastado. Então, a minha sensação foi essa. Eles controlaram, né, o risco de tomar um amarelo durante boa parte da partida para não colocar o jogo da volta em perigo e tentaram se soltar mais quando o Flamengo perdeu a sua intensidade e se cansou mais. Foi isso mesmo? Não tem como saber. Foi uma impressão que o jogo me passou. Aí vocês me falam aí nos comentários se faz sentido ou se eu tô ficando biruta. Coletivamente, eu não acho que o Cruzeiro tenha feito um jogo ruim. Porque do outro lado, gente, tava o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, com um dos elencos mais fortes do continente. E mesmo assim, o Cruzeiro competiu. Teve até a chance de vencer, assim como também teve a chance de perder. Porque é isso que acontece quando você encara um time mais forte. Eu não saio com a sensação de que a gente perdeu a classificação, que a gente perdeu qualquer chance de classificar. Porque agora, meus amigos, é ativar o espírito de mata-mata lá no Rio de Janeiro, fazer o que der pra fazer de cera, sabe? É pedreira no Maracanã encarar o Flamengo? É pedreira, óbvio que é. Só que no começo do ano, o Lanús, que é um time inferior ao do Cruzeiro, foi lá e venceu por 3-2. Então, é possível? É. É fácil? Com certeza não. Eu confio na classificação? Confio. E aí, a gente volta naquela coisa que eu disse no começo do vídeo, que eu não queria comentar, mas depois eu decidi que eu ia comentar assim, que eu não esperava o jogo da volta não. Porque semana que vem o Cruzeiro pode ser eliminado e alguém vem aqui e fala: e aí, o que você tinha dito mesmo? Mas quer saber? Eu vou falar mesmo assim. Porque eu acho que esse Cruzeiro, ele pode estar em construção ainda, né? Não vou dizer que para ser Libertadores. Mas eu acho, cara, que o que tá sendo feito
tá se tornando a nossa melhor possibilidade de voltar a ganhar uma Libertadores. E prestem atenção, não estou dizendo que o Cruzeiro vai ganhar a Libertadores agora. Pode ser eliminado pelo Flamengo semana que vem, pode passar e cair depois. Libertadores é mata-mata, e mata-mata é cruel. O que eu estou dizendo é, depois de muitos anos, eu finalmente olho para o Cruzeiro e vejo um time capaz de ganhar uma Libertadores. Tem jogador, tem um elenco que, assim, não é dos melhores, mas, né, enfim, tá em construção, igual eu falei. E principalmente, olhou para um dos melhores times do continente e competiu. Então, depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos, isso por si só já diz muita coisa. O sonho desde 1997 continua, a ferida de 2009 continua também, só que agora, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que não estamos entrando em uma Libertadores apenas para ver até onde dá pra chegar, porque acho que dá pra sonhar. Mas aí você vai realizar esse sonho em 2026? Eu não sei. Queria muito? Queria. Mas tem uma batalha de 180 minutos. Jogamos 90, faltam mais 90 e eu confio que esse time pode sair do Maracanã classificado. Mas e vocês? Acham que eu tô emocionado demais ou vocês também acham que esse é o Cruzeiro mais preparado para sonhar com a Libertadores em muitos anos? E sobre o jogo, comenta aí o que vocês acharam desse empate com o Flamengo. E também quero saber o que vocês acharam desse vídeo aqui de análise. Se vocês gostaram, se vocês querem ver mais ou se continuam sem fazer porque realmente não faz muita falta. Comenta aí, fechou? Likezão nesse vídeo se você gostou. Hypa também se aparecer a opção de hypar. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para sempre que sair notícia do Cruzeiro, análise, enfim, você não perder absolutamente nada. Bora aí crescer rumo aos 40 mil inscritos, fechou? Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Arru!